Fala, gente boa de Deus, estamos aqui para a nossa aula 4 e nessa aula eu quero repassar para vocês um vídeo que há algum tempo atrás eu usei como resposta a uma pessoa que me perguntou como funciona na prática a nossa comunidade orgânica, porque para quem não sabe, desde 2018 eu me reúno em uma comunidade orgânica, ok? Então eu vou soltar esse vídeo para vocês e ele vai ser a nossa aula, para que você entenda, tá? Como que funciona. Porque não adianta a gente vir aqui e falar na teoria. Eu quero que vocês saibam que a gente vive isso na prática já. E já fazem aí alguns anos. E vale a pena, é muito gostoso. Tem muitos desafios, tá? Mas eu digo para cada um de vocês, vale muito a pena. Então eu vou soltar o vídeo e depois eu volto para falar alguma coisa a mais para vocês. Irmão, fala aí como é a igreja de vocês em Birigui. Legal, vamos lá. A nossa igreja aqui em Birigui é uma comunidade orgânica, tá? Ou seja, a gente não segue, não copia o modelo tradicional da maioria das denominações. E a gente se reúne desde 2018 e estamos buscando viver a fé cristã o mais simples possível, sem depender de uma igreja matriz, de uma igreja sede e nem copiar os seus padrões religiosos, tá? Então, isso é ser uma igreja orgânica. A gente não tem o dízimo obrigatório, a gente não faz campanha de 7, 14 dias para receber bênçãos, tá? Não misturamos jamais, né, igreja com política, a gente não tem culto pago, nem eventos pagos, né? A gente não usa a ceia como algo exclusivo só para alguns. Explicamos, por exemplo, que a ceia é uma refeição de partilha com amor, onde todos são bem-vindos. Também a gente não dá espaço para misticismos ou aquelas profecias e revelações, né? A gente não tem aquele monte de gente sentada no púlpito como se fossem seres superiores. Na igreja orgânica, o pastor não é tratado como uma autoridade máxima, ele não fica no cargo para sempre, tá? Então, se ele não tiver uma postura correta, os próprios irmãos podem decidir tirá-lo. Financeiramente, tudo que entra e sai também é mostrado, fica no mural para os irmãos saberem, né? Isso é transparência. Outra coisa, as nossas reuniões, elas são bem simples, elas têm louvor, oração e uma pregação focada em Jesus, tá? Ninguém ostenta a perfeição e a gente sabe que onde tem gente tem também os defeitos, tem também as falhas, tá? Mas estamos buscando viver a fé com verdade, com honestidade, sem manipulação e sem engano, ok? Sem aquela religiosidade pesada. A gente se reúne em Birigui todo domingo às 19 horas e quem quiser conhecer será muito bem-vindo. Então, você viu aí, essa foi a minha resposta para essa pessoa que queria saber mais sobre como é a nossa vida prática numa comunidade orgânica, tá bom? No decorrer do curso você vai aprender muitas outras coisas. A gente vai deixar claro para vocês que qualquer pessoa pode iniciar as suas reuniões em casa, a partir da sua família ou com outros amigos que pensem como você. Você não precisa ficar dependendo de uma estrutura religiosa para viver a sua espiritualidade, a não ser que você queira, a não ser que para você esteja tudo bem. Mas basta você querer romper se estiver te fazendo mal, se o ambiente onde você se reúne é tóxico, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre o que não tem, ou pelo menos o que não deve existir em uma comunidade orgânica, porque infelizmente em muitas instituições religiosas todo o programa faz mal, né? A vivência ali, não digo a curto prazo, mas a médio e longo prazo vai fazer mal. Porque a estrutura se pauta, né, em dogmas, em regras, que vai minando a vida da pessoa em muitos aspectos. E aquilo vai fazendo muito mal, ao ponto de pessoas dentro dessas organizações estarem vivendo com muito medo, ou cheios de ganância, né, ou cheios de culpa, né? E na próxima aula a gente vai falar sobre isso, o que não deve existir em uma reunião saudável do Evangelho. E essa é a proposta de uma comunidade orgânica, tá certo? E, meu irmão, faz muito bem. Agora, a gente jamais, né, vai pensar sobre essas pessoas que estão reunidas nas diversas denominações que existem, que elas vão para o inferno. Nós não condenamos pessoas, tá?
tá? A gente sabe que Deus também não. Mas a gente sabe que é possível congregar de forma mais saudável, mais leve. O que acontece é que muitas dessas pessoas, elas não sabem disso ou têm medo de assumir uma nova forma de se reunir, né? Então no curso a gente vai falar muito sobre isso, né? Vai eliminar esses medos, essas dúvidas, e você vai ter a certeza, sem peso nenhum na sua consciência, de que é possível viver uma espiritualidade mais saudável, mais leve, e inclusive se reunir de forma muito mais leve, né? Sem essa toxicidade que existe no sistema religioso. Tem muita gente sofrendo por aí, tá? Cheio de regras, dogmas, deixando que líderes religiosos interfiram em sua liberdade, pagando para participar de alguns cultos, de alguns encontros com Deus, ou permitindo que líderes ditem as regras sobre com quem ela deve se relacionar, com quem ela deve ter amizade, qual roupa deve vestir, né? Então, enfim, o meio religioso evangélico e outros meios religiosos aí, ao longo dos anos, tem feito muito mal para as pessoas. E é importantíssimo saber que você não precisa viver dessa maneira, tá certo? Então, vamos em frente porque esse curso está muito bom. Eu peço que você deixe nos seus comentários o que você tem achado das aulas, ok? Se quiser contar um pouco da sua experiência dolorosa que você tem vivido no meio religioso, você que já rompeu, você que já tomou a sua decisão, deixa nos comentários aí para a gente saber. Isso é muito importante para ajudar outras pessoas a terem coragem também de romper com o sistema, né? Então a gente não diz que essas pessoas vão para o inferno, a gente não condena essas pessoas, mas a gente sabe que é possível elas viverem a sua espiritualidade sem participar de ambientes que estão matando a liberdade delas, tá certo? E essa é a nossa proposta.